Boa tarde, senhor Davi. E aí, seu Tá Wilson? Você ouvindo tá bem bom, aí? cara? Bom? Tá, tá, tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo tranquilo. É. E Alto e aí, bom você som. tá falando aí do Alagoas ou de Minas? Onde você Tô tá falando de situado? Alagoas. Moro em Alagoas. Maceió. Ó, já voltou pro Dá pra perceber Alagoas. até que aqui é mais quente, cara, do que aí. Aí você percebe aqui, eu tô de camisa, você vê que a galera aí do... Aham. Vê que aqui tava bem frio esses dias agora. Agora hoje já fez mais calor durante o dia, mas ainda a noite tá ficando bastante frio ainda, assim. Fazer um clima. Deu uma travada aí, mas acho que agora voltou, né? Voltou, voltou. Acho que foi aqui que eu perdi a sua visão. Ah, tranquilo. Então, como a gente conversou sobre o convite, é mais essa ideia, a gente conversar um pouco sobre a luz, sobre a história da luz, né? Porque a luz, dentro dos temas da física, talvez seja um dos temas mais importantes, ou que mais, digamos assim, ajudou o desenvolvimento da física, na minha concepção. Assim como as coisas básicas, espaço, tempo e calor, né, termodinâmica, requer lá toda a questão da revolução industrial, essa coisa toda, a luz tem um papel bastante importante, né? Basicamente, todo um legado da física é fundamentado no estudo dessa entidade, digamos assim, né, para não criar muita misticidade sobre o que seria essa luz, certo? Ou você discorda que a luz foi uma das coisas mais importantes aí na história da física? Não, não tem como discordar disso não, cara. Além da luz ser essa coisa que permite... Travado. Vamos. Não sei se é a minha internet ou é a sua que está dando uma travada. Destravou aí? Acho que sim, mas respondendo a É, pergunta, deu uma travadinha. Ah, acho que além de toda a questão da física depender de várias coisas evoluindo ao mesmo tempo, para que você entender bem a matéria, você tem que entender bem a luz, eventualmente, para entender bem a luz, você vai acabar tendo que entender bem a matéria. A luz em si é isso que o humano usa para ver as coisas à distância. É a ferramenta principal que o humano usa para ver as coisas à distância. Então, ela vai ter esse papel central no descobrimento e na forma como o ser humano vai interagir com a natureza mesmo. Que é aquilo que sai dos corpos e chega diretamente na gente. A distância sem é, necessariamente envolver o toque, né? aham. Acho É, que é até uma uma da. analogia interessante é que na astronomia, até essa década, você só tinha luz. Você vê que, de fato, na astronomia não havia sequer outra opção. Nessa década que agora a gente teve as ondas gravitacionais, mudou um pouco isso, mas depois de quanto tempo que isso veio a mudar? Assim? Aham. É uma das formas da gente identificar, né, por exemplo, a presença do homem na Lua, é justamente porque existem espelhos lá, qual você pode emitir luz e receber essa resposta desse feixe de luz que vai até a Lua e volta. É uma das maneiras de você identificar, investigar, ou averiguar, ou olhar, ou observar, sei lá, como se dizer, o mundo, né, o universo. É através dessa coisa chamada luz. Pois é. E você quer começar naqueles assuntos mais fundamentais, desde os gregos, alguma coisa assim, passar pela luz, pela ideia de que a gente pode falar ali de ótica geométrica. Pois é, cara. Eu acho que dá para falar assim para manter uma conversa curta, né, que a gente vai manter aqui. Eu acho que a gente pode focar no, nas qualidades que a luz vai ter e botar isso historicamente, né? A gente está tratando aqui da biografia da Aham, luz. É interessante certo. colocar isso historicamente, até porque os conceitos mais primitivos são de fato mais simples de entender. Mas aí Uhum, colocando a primeira característica que a gente vai precisar ter para entender bem a luz, vai ser esse caráter geométrico dele. E, de fato, os uhum, gregos eles vão sair na frente, porque eles eram os reis da geometria, né? aham, Você
você vai ter que... Eles não tinham um domínio tão grande de lentes e de espelhos. Tem relatos históricos que eles conheciam, os romanos também conheciam, mas não tinham um aparato muito bem desenvolvido envolvente em lentes e espelhos. Mas no que concerne a luz da forma geométrica, tudo que dá para fazer com a luz e a geometria da luz, você já consegue fazer muita coisa. Inclusive, os Certo. experimentos que você entende que a Terra é redonda, né? Como eu imagino que a maioria das Uhum. pessoas já concordem com isso, envolviam exatamente esse domínio de que a luz se propaga em linhas retas, no que eles conheciam, e tem aquele experimento famoso lá, que você colocava as estacas no chão, no solstício de verão, para saber a curvatura da Terra. Você só consegue ter fazer um experimento dessa natureza porque você tem esse domínio prático de como funciona a propagação da luz. Na época, eles não sabiam qual a velocidade com que ela se propagava, mas ainda assim, você tendo essa noção de que a luz ela vem através de raios do Sol e que, devido à distância, já tem noção da distância do Sol para a Terra, esses raios vão ser paralelos e que você tendo esse conhecimento de que a Terra pode ser redonda, você pode preparar esse experimento para verificar essa hipótese. E, além do mais, você ter essa noção, fazer essa medida, quantificar o quão, nessa distância que podia se calcular, sei lá, com passos de camelo, você conseguir comparar essas medidas quantitativas e daí você ter, foi-se a primeira medição da curvatura da Terra, que é um fenômeno incrível para você ter a tecnologia da época. Né? Num período E aí tão, você tão entra remoto, né? com a luz, mesmo no conhecimento primitivo da luz apenas como raios geométricos, você tem já uma descoberta muito impactante. Então, essa parte da ótica geométrica dá muitos resultados muito importantes, né, nessa primeira fase dos estudos em relação à luz, né? E os gregos, eles são fundamentais, como diversos assuntos, né, começam ali a ser primeiramente matematizado ou teorizado pelos gregos, né? E a luz, sem sombra de dúvidas, foi uma dessas coisas. E associar a geometria digamos assim, a dinâmica da luz, que é uma das coisas talvez que seja mais importante no meu ponto de vista, né? Porque é o primeiro momento que você está tendo uma geometria, digamos assim, um modelo para representar um fenômeno assim associado à luz, né? Eu acho que é com a geometria plana que acontece isso, não é? Ou teve alguma coisa antes, será? Você tem com as suas teorias abstratas da geometria, que você já tem o contato com a física. Você tem um tipo de fenômeno natural que vai corresponder àquelas regras, aqueles axiomas que o próprio Euclides trabalhou muito com a ótica da sua época. Ele foi um expoente da ótica da sua época. E você Certo. tem uma realização física dos objetos que ele tinha uma descrição matemática abstrata. Né? Então, você tendo, por exemplo, que não é necessariamente uma descoberta assim, é claro que é uma descoberta do tempo dos gregos, mas você tem que a lei da reflexão, por exemplo, que você define que ela seja no plano normal, a interface entre os dois meios, que é o meio refletor e o ar em geral. Você tem aí, já vai ter desenvolvimento com a geometria plana, você tem isso de forma bastante clara. E você tem uma linguagem precisa para descrever esse tipo de fenômeno. Né? Já vem a lei Mas, de Snell, né? Isso aí. mas é interessante que a lei de Mais pra Snell, frente. não, apesar dos gregos eles terem essa noção de que entre meios com propriedades refrativas, eles tinham noção de refração, meios com propriedades refrativas, você tinha que esses raios da ótica geométrica, eles curvavam, né? Você, para chegar na lei de Snell, você ainda tem que andar um longo caminho. O estudo da ótica ela vai sair dos gregos, ela vai passar pelos árabes, que foram os herdeiros, né, do conhecimento dos gregos durante a Idade Média. E com os árabes você também vai ter o desenvolvimento da álgebra, né? E uma melhoria da Uhum. aritmética também. A matemática fica mais Snell, refinada nessa nessa forma época, em né? que você
nessa forma que você compara os ângulos de incidência, de reflexão e de refração com os senos e os índices de refração, você precisa ter desenvolvido essa ideia do seno. Aí isso vai ser, esse seno como uma função trigonométrica vai ser um desenvolvimento que os gregos já não podiam ter feito, justamente por Uhum. causa dessa noção de função que não era natural da matemática deles. Uhum. Apesar que uma Então, coisa que a tudo. gente já poderia trazer para a matemática dos gregos, que é essa noção do caminho mais curto. O Herão, também grego, ele já vai ter que a reflexão, já vai ter essa noção dos caminhos mais curtos, de que o Fermat, posteriormente, vai melhorar, né, essa Posterior. noção, quando ele inclui a própria refração também, aí você já tem uma certa unificação, que é um conceito muito importante para a física teórica, é que você dá esses passos largos no entendimento quando você consegue unificar conceitos diferentes. Aí o Fermat ele fala que tanto o conceito de reflexão quanto o conceito de refração pode ser entendido como uma otimização, né, da escolha que esse caminho faz para a luz realmente percorrer. Aí, com essa noção que você tem da lei de Snell, dos índices de refração, quantificado, você consegue falar, olha, não só o caminho mais curto você tem na reflexão, mas se a gente generalizar para falar do tempo mais curto, você também consegue explicar como funciona a refração. E É é legal, bastante interessante. eu lembro do capítulo, do capítulo inicial do livro 4 do Moisés, né? E aí ele tem um tópico justamente sobre o menor caminho que a luz percorre, princípio de Fermat. E aí ele faz justamente isso daí, ele parte do princípio de Fermat e chega nas leis comuns ali, da lei de refração e de reflexão. É uma coisa fenomenal isso aí. Pensando nessa época, como que você é louco? É muita coisa. Pois é. É um avanço muito grande, né? E, assim, pulando um pouco, né? Acho que a gente vai voltar no tempo aqui, mas dando um certo salto no tempo. Essa questão da velocidade da luz, do Fermat falar que o tempo mais curto é o que a luz realiza, já entra uma certa contradição no que vai ser a física da época e que vai ser só sanada um tempo mais na frente. Mas dentro do debate que a gente vai entrar em mais detalhes do corpúsculo versus onda, né? Essa noção de que a luz ela anda mais devagar no meio de índice de refração maior é uma coisa que você faz funcionar apenas com uma descrição ondulatória da luz. Se você for Uhum. fazer uma análise mecânica de que o índice de refração corresponde a um corpúsculo que muda de velocidade de um meio de índice de refração menor para um meio de índice de refração maior, se você analisa a geometria, compara as velocidades, você entende que para ele fazer a lei de Snell funcionar bem, o corpúsculo ele teria que se movimentar numa velocidade maior, no índice de refração maior. Que não é o que, quando no século XIX já se mediu a velocidade da luz, se descobriu que na água a velocidade é menor, quando se já tinha essa capacidade de medir de fato a velocidade da luz. Na água ela é menor do que no ar, foi uma das pedras que colocaram no túmulo da ideia corpuscular da luz. Assim. E isso Uhum. já é a descrição que o Fermat precisa usar para falar do tempo menor, né? Foi uma coisa que Uhum. foi dessa forma à frente do seu tempo e foi confirmada. É muita loucura, né? O Fermat, cara, às vezes foi sem a intenção, mas ele conseguiu já colocar problemas, né? Que ia refutar uma física já futurista, já não. Não dá para pensar se o cara fez propositalmente ou se ele propôs um modelo e depois isso aconteceu. É bem interessante, né? Tá dando umas travadas aí, Davi? Tá dando umas travadas aí? Travou aí? Deu para ouvir o áudio quando Estava de voltou? boca, né? Trava mesmo. Estamos de volta. Estamos de volta. É, é assim mesmo.
Então, isso aí é uma das coisas que a gente vai ter que falar bastante, né? Que é essa ideia de chocar a teoria ondulatória com a teoria corpuscular, discutir essa questão da dualidade, porque daí vai surgir um monte de problemas. Só que vale ressaltar, né, que, como você mencionou, nesse início de estudo de movimento, a teoria ondulatória ganhou bastante força, né? E ela perpetuou por um longo período, né? A luz como uma onda foi uma coisa que durou bastante tempo até ser questionada novamente e ser refutada. Mas um dos experimentos que eu sei que uma das coisas que fez com que a teoria ondulatória ganhasse bastante peso também foi aquelas ideias de exemplo com fenda dupla, né? Então, o princípio de refração só pode ser observado por comportamentos ondulatórios, né? É uma Sim, interferência. e... Ah, termina. A Isso foi uma difração das acho que coisas é que... acho que é interessante, mais uma vez, historicamente falando, que a difração, você já observava certos fenômenos de interferência, apesar de não ter esse nome na época, mas aqueles anéis de Newton, mesmo antes de Newton, o Hooke ele tinha entrado em contato com esses anéis cromáticos, né, que você colocava, usava uma lente, alguma coisa do tipo, e você observava esse surgimento de padrões cromáticos. Aparecem uns arco-íris assim que são difíceis Uhum. de você analisar dentro de uma teoria corpuscular da luz. Apesar de que, mesmo o Newton tendo conhecimento desse tipo de problema que uma teoria corpuscular da luz ela vai ter, ele dava jeito de encaixar a ideia de corpúsculo por causa que o fenômeno da difração não era observado na época. Não se tinha o meio de deixar claro objetivamente o fenômeno da difração. Porque a difração, o que é? Ela é justamente você quebrar a ideia da ótica geométrica, ela é completamente incompatível com a ótica geométrica, e você vai quebrar a ideia de que a luz, ela quando passa por uma barreira, ela vai andar em linha reta e você vai ter sombras bem definidas devido a essa barreira que vai estar bloqueando a passagem da luz. E se você não tem fenômenos que mostram que isso de fato acontece de forma clara, você olha, ok, como no princípio de Huygens, lá, se você imaginar que a luz é essa onda, que você tem a frente de onda e ela se expande esfericamente a partir de cada ponto da frente de onda, você vai observar um fenômeno que a gente não observa. Daí, essa questão de você não observar a difração por motivos técnicos e conceituais de como se preparar um experimento adequado, fez com que Newton tendesse, mesmo com os experimentos de interferência que já havia com os anéis de Newton e tal, fez ele se manter numa teoria corpuscular. E como Newton foi o Newton, né, ele tinha um peso muito grande na comunidade científica da época, praticamente essa posição forte que ele defendeu com bastante força da natureza corpuscular da luz, marcou os anos 1700 quase todo. Foi só quando você chegou nos anos 1800 e que com Young, entre outros, você fala, olha, a gente tem um fenômeno de interferência aqui na propagação da luz, junto com esse princípio de Huygens, e daqui a gente consegue explicar coisa nova. Aquele experimento lá da velocidade na da difração do princípio de Huygens com a interferência, que era um fenômeno, uma forma de enxergar a física nova, que você podia comparar essa ondulação do princípio de Huygens com a ondulação de superfície da água, descrever exatamente o que é o princípio de interferência, que você pôde, de fato, avançar nessa descrever de forma muito apropriada como é que seria a difração, e aí, de fato, o pessoal falou, opa, talvez o Newton aqui, depois de 100 anos, o pessoal fala, não, beleza, talvez aqui o Newton tenha ido pelo caminho errado. A gente já tem a técnica experimental e um conceito mais sorte que permite essa verificação, né? Que é onde você tem esse conceito
ambas servem para descrever o fenômeno, mas você descobre que as conclusões das teorias elas são diferentes, experimentalmente diferentes, e você pode comparar elas. Aí foi algo que você tinha durante séculos, pessoas discutindo no âmbito teórico qual que era melhor, será A ou será B, mas aí você chega a uma época que houve avanço técnico suficiente e teórico suficiente para você comparar as duas teorias através de experimento, e isso é uma pedra-chave no pensamento científico. Essa capacidade de você comparar e falar, não, a teoria A vai estar errada e a teoria B vai estar corroborada. Foi muito importante. Uhum. Foi, digamos assim, um dos duelos, né, mais longos aí da história da ciência. Essa briga entre a corpúsculo e onda para a luz. É algo que passou por vários grandes nomes, né, da física. A gente pode pensar E em continua, vários né? grandes nomes. Continua. Mas agora talvez a ideia de acertar o caráter dual talvez é mais, digamos, confortável, né, para nós. A gente pode admitir que uma coisa pode ser duas coisas, né? É. Eu acho que é mais confortável nos dias de hoje para os físicos, assim, essa ideia da luz, assim, obedecer um e outro. Mas você, a minha vontade mesmo grande era de que se conseguisse um modelo teórico para a luz completa, né? Tipo, englobando o corpúsculo, englobando tudo, né? Mas isso é algo, nem sei se vai acontecer um dia. Pois é, Justamente pelo assim, fato de... missão, né? Ela é justamente essa teoria que tenta pegar o comportamento dual das coisas, que é a ideia do Bohr, né? Que isso aí já é um avanço conceitual, você tentar, na mesma teoria física, é um conceito do Bohr, né? Da complementaridade e tal. A gente ainda vai mostrar onde é que o comportamento corpuscular volta, né? A volta dos que não foram. E colocar isso na teoria. A quântica faz isso, mas ela vai trazer outros problemas conceituais que esses, de fato, persistem até hoje. Né? Essa teoria pode falar das duas coisas no mesmo arcabouço, mas ainda assim ela não traz uma satisfação conceitual para a maioria das pessoas. Com certeza não, né? Isso aí, com certeza não. Mas, então vamos voltar para a ideia de que estamos falando de Newton defendendo a teoria corpuscular. Deu uma travada, mas voltou aí, né? Dá para ouvir. Isso. Tá Mas, ouvindo. perdão, você perguntou alguma coisa? Então, estava dizendo o seguinte, a gente estava ali em Newton então defendendo a teoria corpuscular da luz, com essa ideia justamente que você mencionou, a respeito de não ter ainda um aparato suficiente para verificar coisas como interferência, etc. E aí, então nós vamos entrar na fase onde a luz começa a se solidificar, ou uma teoria que começa a se solidificar como onda. E aí ela vai ter bastante sucesso até o eletromagnetismo, acredito eu, que nesse período ali pós-Newton, né, aí começa ali o Huygens, etc., até chegar ali mais ou menos no eletromagnetismo, a luz vai ser basicamente acreditada por todos como uma onda. Ou mesmo nesse período tinha muita gente que ainda era contra, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Pessoas que ainda defendiam a teoria corpuscular. Você chegou a ouvir até o Probleminhas final? técnicos aqui. Não, o finalzinho eu perdi. Repete só o finalzinho. Essa ideia, assim, se tinha alguém ainda que durante esse período ali, pós-Newton, até chegar ao eletromagnetismo, se tinham pessoas que ainda defendiam a teoria corpuscular ativamente ainda, assim.
cientistas mesmo defendendo a teoria corpuscular, que foi o período, digamos, do maior apogeu ali da teoria ondulatória, né, até chegar ao eletromagnetismo. Aham. Pós-Newton até o eletromagnetismo. Bom, Então, acho que quando chega em Maxwell, assim, eu acho que para ser mais justo, quando chega em Faraday, o Faraday ele já uhum, tinha esse conhecimento de que o campo magnético ele afetava a propagação da luz. E a gente ainda não falou de um tema uhum, importante para a luz, que é o da polarização, né? A polarização já é um fenômeno que vem desde da Idade Média. Você tem os vikings, aí você entra um novo povo, além dos árabes e dos europeus. Os vikings eles já tinham um conhecimento de uma técnica que você usava os cristais de calcita, que eles chamavam de pedra do sol, que eles utilizavam para fazer navegação, mesmo em situações nubladas do norte do Atlântico, mesmo em situações muito precárias de iluminação, onde você não consegue saber onde o sol está para poder se localizar. Você tem essa técnica que os vikings utilizavam de usar a pedra do sol, que na verdade é a aplicação da polarização da luz. E a teoria ondulatória ela consegue encaixar a polarização da luz. Ela não fica muito clara o que é uma onda transversal ainda, mas aí quando você chega com Maxwell, fica definido que a luz é essa ondulação na teoria ondulatória, completamente dentro da teoria ondulatória, nos campos eletromagnéticos, que tem a característica da polarização. E o Faraday, que ele foi o precursor principal dessa teoria de campo eletromagnético, ele já tinha essa descrição de que a polarização ela era influenciada pelo magnetismo. E se já sabia também, por volta dessa época, nos anos 1800 e quebrados, que as constantes do eletromagnetismo, mesmo antes de Maxwell, a constante de permissividade, elas davam dentro da fórmula que a gente tem no eletromagnetismo, elas davam uma unidade compatível com velocidade. E que era não só na unidade de velocidade, mas a quantificação numérica, já se tinha a quantificação numérica da velocidade da luz ética, era próxima, então já se levantava essa suspeição. Aí, quando o Maxwell ele consegue modificar as leis de eletromagnetismo, reunir elas dentro de uma fórmula concisa e descobrir que ondulações eletromagnéticas elas têm propriedades que são compartilhadas com todas a fenomenologia da luz, você fala, então você dá esse passo aqui, olha, isso aqui nos leva a concluir que a luz pode ser uma onda eletromagnética. Aí é o ponto máximo, é onde a gente chega na situação aí que é o ponto máximo da luz como teoria ondulatória. E também, além de ser o ponto máximo da teoria da luz como teoria ondulatória, vai ser o ponto de partida para a teoria da relatividade, que é justamente a luz sendo fundamental para o avanço de outros tipos de teorias físicas, que é o ponto de partida das equações de Maxwell, principalmente, com essa luz que é fixa, já é a velocidade c, nas equações ela é fixa, você não tem essa liberdade de tratar ela como uma velocidade da mesma forma que você tem no que a gente chama de relatividade galileana, né? Você já começa a aparecer esses paradoxos. Então, com o ápice da teoria ondulatória, você começa a entrar na quebra da relatividade clássica que a gente tem. Aí, eu acho que aí, antes de entrar nesse debate de quando é que vai voltar o embate entre teoria corpuscular e teoria ondulatória, já vê que a luz entra em outro debate. É o debate da relatividade, do espaço-tempo como conceitos absolutos, para outra coisa, que aí é quando o Poincaré, o Lorentz, o experimento Michelson-Morley e o Einstein, entre outros, vão utilizar justamente do eletromagnetismo e da constância da velocidade da luz para estudar esses experimentos que mostram que a velocidade da luz, de fato, ela é independente da direção, independente da movimentação da Terra no espaço, e o que quer que seja, que vai causar uma grande revolução na física. isso é bastante interessante, né? Pensar que o primeiro postulado ali que o Einstein faz sobre a velocidade ser constante
Na verdade, já meio que já existia isso, né, com o Maxwell, né? Porque você não tinha essa liberdade, né, nas equações de modificar a velocidade C. Sim. É meio Só que aí que. com o Maxwell você pode falar que não existe um referencial absoluto. É aí Aham, que tá. Você pode falar, as equações de Maxwell ela funciona somente em um único referencial. Aí, só que aí quando você faz um experimento que você vê que a velocidade da luz, na verdade, ela funciona igual em qualquer referencial, aí você fala, não, peraí. aí, Aí tem aí é alguma uma coisa coisa muito esquisita. diferente. O Maxwell ele não poderia por si só desconfiar da relatividade, não. Porque tem esse argumento de Detalhe. salvação aí, do Aham, referencial absoluto. Mas aí quando você faz o teste empírico e fala que não, aparentemente qualquer referencial inercial funciona tão bem como referencial absoluto para as equações de Maxwell, aí você precisa mudar muita coisa. aham. É, aquele exemplo, um exemplozinho que tem nos livros também de física básica, o carinha com uma lanterna em cima de um trem, né? O trem em Sim, movimento, ele com a lanterna e tal. E qual é a velocidade da luz? Tá? Para o cara entender do que a gente está falando quando a gente fala que o referencial absoluto ou referencial acelerado, né? Ou, depende do referencial. Mas esse é um ponto que não só muda a concepção da interpretação da luz, que passa a ter um caráter ondulatório, mas há uma ruptura na física, né? Que a gente diz que começa a se existir uma nova física, né? E essa nova sim, física vai ter justamente um conceito ali que tem a ver com a velocidade da luz, que é a relatividade restrita. Então, é uma das coisas mais fundamentais que a gente percebe desde os gregos, essa modificação toda, passa pelo grande mestre Newton e chega num momento em que ela vai fazer uma ruptura na física novamente, não só sobre o seu próprio conceito, como no conceito da ideia de espaço-tempo ou de referenciais absolutos. É isso, né? A sim. luz. Eu acho que é interessante você comparar a luz, tanto na época de Newton quanto na época de Einstein, que ambas se casam muito bem com a astronomia de uma forma bastante interessante. Quando você chega ali na época de Newton, um pouco antes, mais na época de Galileu do que na época de Newton, você tem um fenômeno astronômico falando sobre a natureza da luz. Você tem que foi a descoberta dos satélites de Júpiter que permitiram pela primeira vez você calcular a luz. A luz, como a velocidade da luz é muito alta, vários outros filósofos da natureza, vários outros físicos já tentaram cogitar e tentar formas de calcular qual seria essa velocidade de propagação desse material que é a luz. Né? Só que aí quando você chega na astronomia, com a descoberta dos satélites de Júpiter, uma descoberta recente, época, que as contas começam a fechar somente se você coloca que a velocidade da luz é finita. Quando você coloca na velocidade da luz é finita e acha uma aproximação para ela, você está tendo, olha, aqui a gente está tendo um método experimental novo que permite a conclusão sobre a luz no que a gente estava estudando a astronomia. Isso volta a acontecer de novo com Einstein quando você pega mais ou menos no caminho contrário. Quando você pega o estudo da luz, quando aqui você volta para a ótica geométrica, você imagina que a luz propaga ainda em linha reta, pelo menos no espaço, né? Sem barreiras e tal. Aí quando você coloca na relatividade geral que a gravitação pode afetar a luz, aí você chega naquele experimento de Sobral, onde você está tendo o um papel contrário. Agora você utiliza a luz e descobre coisas muito importantes sobre a astronomia. Aí você vê que a luz, além de ser fundamental por esse fenômeno que nos permite entrar em contato com os fenômenos físicos, quase que universalmente, ele também tem esse avanço. Conforme ela avança, ela vai trazendo outras áreas da física e levando elas a avançarem também. E Sim, a gente vê isso em fenomenal vários isso aí. lugares. Fenomenal. E já aproveitando o gancho aí, já pode continuar. A ideia corpuscular da luz, por que fica tão importante aí quando o nosso grande gênio Albert Einstein começa a trabalhar nesse tema? Né? Por que ganha de novo um novo caráter corpuscular? Por que todo mundo volta a repensar nesse fato, né, da luz poder ser um corpúsculo? Qual que é a grande
cartada do Einstein aí para sacudir a física. Pois é, cara, que não basta no começo dos anos 1900 você ter essa revolução aí da relatividade geral, que você tinha esse avanço da ótica e unificação com o eletromagnetismo, que foi alguma coisa muito bem recebida pela comunidade, mas ela trouxe essa coisa que já não foi tão bem recebida pela comunidade, que aí já foi elaborada pelo Poincaré, pelo Einstein, pelo Lorentz, entre outros. Não basta, na mesma época, uma outra revolução acontecer em paralelo, que não tinha, a princípio, não tinha nenhuma conexão com a revolução envolvendo a relatividade. Que aí começa encravado no nascer do novo século, aí, em 1900, aí, com o Planck. Aí, só que é interessante deixar claro que quando o Planck está estudando o espectro de corpo negro, né, e toda aquela história, você tem que ele está falando, em particular, sobre a matéria. Ele está descobrindo uma nova característica da matéria. Do corpo negro, você já tem a termodinâmica e a estatística lá que já estava florescendo na época. Você descobre o princípio do quanta, o Planck descobre o princípio do quanta para descrever o comportamento da matéria. Você repara que ele faz isso a princípio como um truque matemático, né, que se costuma dizer, mas essa análise do Planck, ela não fala da luz. Ele se priva de falar da luz quando ele faz esse truque matemático, né, esse salto conceitual que ele faz. Só que você tinha um outro experimento na época que também precisava de explicações, que era o efeito fotoelétrico, que ele foi descoberto também por Hertz, que foi o cara que comprovou experimentalmente a descoberta do Maxwell. Então, o Hertz ele vai estar lá na origem experimental de ambas as coisas. Ele está tanto na descoberta das ondas eletromagnéticas e comprovando que elas são iguais à luz, só que no amplo espectro do eletromagnetismo. E também ele descobre experimentalmente esse fenômeno do efeito eletromagnético, do efeito fotoelétrico, perdão. E o que é que vai ser a contribuição do Einstein? Ele vai pegar, olha, o Planck ele fala da matéria quando ele resolve o problema do corpo negro. O que a gente está falando, se a matéria tem essa característica da quantização, o efeito fotoelétrico ele vai mostrar uma particularidade dessa interação da luz com a matéria dentro do fenômeno da quantização. A gente não está estudando só o espectro de forma geral, a gente está olhando um detalhe. Quando você pega uma luz específica de um certo comprimento de onda e compara na interação dela com a matéria. Aí, quando ele faz isso, ele dá essa proposta. Ele fala, olha, não só a matéria, ela tem essa característica quantizada, mas quando ela emite a luz, essa característica se reflete na própria natureza da luz. Aí, quando você chega no efeito fotoelétrico e a placa ela absorve a luz, ela também vai estar com essa característica da quantização dos quanta de energia, que vai ser o quanta de energia na luz, que vai ser absorvido como quanta de energia de novo na placa. Aí ele dá essa proposta de que a luz ela vai também ter uma natureza quantizada. E ela quebra completamente com a ideia de que você tem um campo elétrico que oscila de forma arbitrária, com qualquer intensidade, e ele vai falar, não, isso não condiz com o efeito fotoelétrico. Ele ganhou o Nobel por isso, mas é interessante como a história da evolução dos conceitos ela é muito conturbada. E uma coisa que dá para notar disso é que você não necessariamente precisa de uma quantização da luz em si para explicar o efeito fotoelétrico. Você tem esse debate e você tem formas da mesma forma como você tinha forma de manter o espaço-tempo absoluto, né, para preservar a teoria eletromagnética e a relatividade clássica, aqui você também tem formas de manter uma ideia da onda eletromagnética de Maxwell, manter ela para salvar mesmo o fenômeno do efeito fotoelétrico. Na verdade, apesar de isso ter sido resolvido mais na frente, foi justo, digamos assim, foi justo o recebimento do Prêmio Nobel de Einstein, porque foi a ideia que se mostrou correta no final das contas.
Uhum. essa possibilidade ela não condiz com outros experimentos que você pode fazer. Mesmo que a época, em 1900 e pouquinho, fosse ainda debatível. Mas com experimentos mais à frente se declarou que não. Essa possibilidade de salvar essa teoria dessa forma não é possível. Então, você tem uma forma de explicar o efeito fotoelétrico, uma forma corpuscular que a esse grau de análise, você poderia imaginar que a luz fossem pequenas balas, assim, igual corpúsculos mesmos que incidem na placa lá durante o efeito, e isso explica o fenômeno. Só que você tem a essa altura do campeonato, você tem uma vasta gama de fenômenos que não são explicados de maneira alguma por esse tipo de visualização. Que aí onde você entra com o Bohr tentando conciliar duas coisas, falando da complementaridade das teorias físicas. Que aí você entra, a mecânica quântica já começa a ganhar corpo, quando você fala, olha, a gente, para descrever os fenômenos da natureza, a gente precisa ter essa forma de ambiguidade, de ver que em determinados experimentos um tipo de análise pode ser feita, e em outros experimentos outro tipo de análise pode ser feita, e está tudo bem fazer isso. Que aí também foi um avanço conceitual, uma forma de abordar a ciência que não tinha sido encontrada até então. Mas é aí que nasce a dualidade corpúsculo-onda. Aham. E às vezes a gente está falando aqui, né, bastante rápido, assim, as pessoas que assistem, mas vale ressaltar que isso foi um trabalho muito árduo, né? Tanto Planck, Bohr, Heisenberg, são pessoas que desenvolveram conceitos fundamentais, de Broglie, né? São pessoas que desenvolveram conceitos fundamentais até chegar nessa coisa mais, né, da dualidade. Bohr, também, no meu ponto de vista, é uma das pessoas que foi extremamente importante. Aquelas primeiras quantizações do átomo, né, aceitar que, né, o momento angular não podia ser quantizado, essa coisa toda. Isso daí foi de uma visão que até então não tinha essa percepção, essa concepção, né? Sei lá, foi algo bem diferente, né, do que Não, e não é bem aceito pelos seus companheiros da época. O na próprio época, Planck, não era. ele tinha ressalvas a aceitar o Einstein aceitar o Einstein numa cadeira da Universidade de Berlim, justamente pelo efeito fotoelétrico. Ele achava que aquilo ali era ousadia. E você também vai ter a relatividade do Einstein, ela não vai ser aceita de forma natural também durante muito tempo. As pessoas vão correr atrás de forma de desviar isso. A ideia de complementaridade do Bohr, ela também não vai ser aceita de imediato pelo próprio Einstein. Eles vão brigar bastante. O Einstein vai ter o que a gente considera que é essa visão mais realista, enquanto o Bohr ele vai ter essa visão da complementaridade, que não é realista. E dentro do próprio transcorrer da história, tudo isso que são conceitos dificílimos, hoje em dia, para entender, na época, eram com certeza muito piores de entender. E isso se reflete em grandes debates que você vai ter entre os físicos. Aí é importante ressaltar assim, que a ciência ela é difícil mesmo e o avanço dela é conturbado. Assim. Você vai ter disputas muito fortes entre ideias de pessoas muito boas trabalhando. E o progresso é É bem muito, conturbado. porque é muito complicado, né, essa época aí, porque você tem grandes mentes ali trabalhando, às vezes os recursos tecnológicos não são tão suficientes para você desenvolver um experimento que tente comprovar ou refutar a sua teoria, e aí você tem um desenvolvimento da matemática nessa época que está fritando, né, a matemática sendo avançando em várias áreas, na geometria diferencial principalmente, topologia algébrica, então a coisa está fluindo, está existindo um monte de coisa nova. Aí começa esse negócio da mecânica quântica, esses experimentos iniciais aí que começam a dar um rebuliço todo, né? E aí, cara, você imagina, deve ser uma loucura, né? O pessoal fica doido trabalhando com isso aí. Isso aí que você comentou é legal, né? Que o Einstein ganhou o prêmio Nobel justamente com esse efeito fotoelétrico. E não foi pela sua famosa teoria da relatividade, né? Que nessa Sim, época não era bem aceita pela comunidade, né? Exatamente por esses sim. motivos, né? Pois é. Essas teorias que quebram muito, o Einstein ele vai quebrar muito fortemente com o status quo da época, com a relatividade.
Aí é importante notar que, apesar de ele trabalhar bastante com a mecânica quântica, ele desenvolveu o efeito fotoelétrico, ele desenvolveu as equações que permitem o entendimento do efeito laser, que já veio mais adiante, né? Uhum. Ele também trabalha com as equações do calor específico dos metais. Também é uma forma de teoria quântica primitiva que ele trabalha, e que ainda assim, mesmo ele estando lá nos fundamentos da teoria quântica, e sendo um dos pais da teoria quântica, ele mesmo não aceita a forma moderna que a teoria quântica vai ter. Então, e aí ele é engraçado que ele vai passar de um revolucionário para um reacionário. Mas eu não estou falando isso de forma negativa, não, porque a contribuição que ele fez para debater as ideias, principalmente as ideias do Bohr e do Heisenberg, elas são muito importantes para a teoria quântica também. Assim. Os desafios que ele lançou, tem aqueles grandes debates entre o Einstein e o Bohr, tem o famoso artigo EPR, eles Aham. foram feitos a partir de uma postura do Einstein não aceitar uma revolução tão grande no modo de pensar, mas fez com que essa nova forma de pensar ela se tornasse muito mais elegante, sutil e fosse capaz de aguentar esses desafios. Assim. E aí é mais uma amostra assim, que nessa época o avanço da ciência ele era muito caudaloso, digamos assim. Uhum. É que a gente tem que pensar assim que essa grande crítica que o Einstein teve, acho que pela mecânica quântica ali, esse grande embate que ele teve, né, nessa época, foi o que deu à mecânica quântica uma grande, né, um grande corpo, assim, uma grande forma de resposta para todos os empecilhos que estava sendo colocado, né? Então, se os caras conseguiram responder todas essas coisas, quer dizer que a teoria está ficando elegante, está ficando bonita e confiável, digamos assim. Mas a forma como isso acontece no tempo não é contínua. Porque assim Aham. como a gente comentou do Newton, que o Newton ele bateu o pé numa noção corpuscular que durou uma centena de anos, durou quase que foi o paradigma, né, que a gente costuma falar Uhum. quando se fala em ciência, um paradigma que durou 100 anos. Essa essa teoria que estava na forma do Bohr, mas sem ainda ter sofrido alguns avanços, desafiados principalmente por esse artigo do EPR, ele durou uns 20 anos sem ser combatido. Uma contraposição que ele lançou nos anos 30, mas só veio ser respondida apropriadamente nos anos 60 e no começo dos anos 70. E mesmo assim, você tem esses saltos na história, mas ainda há o avanço sempre está lá. Pode até ter Uhum. esses períodos de paradigma, de congelar um pouco a discussão científica durante um certo tempo, às vezes por limitações experimentais, às vezes por só a tendência do pensamento da época mudar de direção. Mas a passos difíceis e inconstantes, o avanço sempre tá lá. Bom, mas vamos continuar aí. Então a gente está com a ideia já do caráter dual, né? Aceitando a ideia do caráter dual depois dessa coisa aí do Einstein se contrapor, e aí surgem todas as novas evidências, e aí fica nessa brincadeira. Mas quando a gente pensa na evolução, um pouco mais adiante, que é uma coisa que daí a gente tinha falado aí para você comentar um pouco, porque as pessoas falam muito hoje as perguntam muito sobre mecânica quântica, física quântica. Então, a gente já fez até uma live, eu e o Flávio, né, o Russo, Uhum. desmistificando a palavra do quântico, essa coisa toda. Mas existe muito hoje uma coisa que a gente chama de ótica quântica, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente o que significa, dentro desse contexto que a gente estava discutindo, quando que surge mais ou menos essa concepção, é uma teoria quântica para a luz, não é? É um termo, entendeu? Dá uma desmistificada para a galera aí que assiste as lives aí. Não, massa. Ele encaixa bastante, cara, no que a gente veio discutindo até agora. Principalmente nesse debate entre o efeito fotoelétrico realmente caracterizar a necessidade de quantas de luz. Como a gente falou, né, na época, você tinha uma possibilidade de falar, não, eu estou tratando a luz de forma clássica e mesmo assim eu consigo explicar o efeito fotoelétrico. Mas, enfim, historicamente você vai ter a criação
da mecânica quântica, que vai falar da matéria, vai falar sobre os átomos, explicar por que os átomos têm esses níveis discretos de energia, etc. E você vai ter esse tratamento da mecânica quântica já formulada. O Dirac, nos anos 30, ele vai aplicar isso para o próprio campo eletromagnético. Se você pega as equações de Maxwell e você faz esse passo conceitual, esse passo mágico, quantizar o campo eletromagnético, você já fala, não, eu consigo, na teoria, do ponto de vista teórico, eu falo, olha, da mesma forma que a gente quantiza a matéria, quantiza os níveis eletrônicos do átomo, a gente pode fazer a mesma coisa para a luz. Então, nesse sentido, você vai ter um fundamento teórico para falar, não, a luz, do ponto de vista teórico, ela também vai ter esse caráter quântico. Só que aí você tem uma certa diferença do progresso da teoria com relação ao progresso do experimento. Porque os experimentos que vão realmente demonstrar que essa é a teoria necessária, em vez da ondulatória clássica de Maxwell, eles só vão chegar com o desenvolvimento propriamente dito da ótica quântica. E isso só vai ser dado nos anos 50 e 60, por uma equipe de físicos diferentes. Você vê que é mais ou menos nessa época aí que você vai ter o Feynman trabalhando, você vai ter a teoria desenvolvida pelo Roy Glauber também, que aí você vai pegar essa questão de o laser já vai existir na época, você vai perguntar, ok, a luz laser, ela tem uma certa gama de propriedades, que aí já você tem uma aplicação física imensa com ela. Mas eu posso comparar uma luz emitida por um laser, eu posso pegar uma antena, por exemplo, de emissão de rádio. Essa é a pergunta-chave que vai chegar realmente no desenvolvimento da ótica quântica. Se eu diminuir a intensidade desse laser, se eu diminuir a intensidade dessa antena bastante, baixar o nível de corrente elétrica que você insere para emitir essa radiação eletromagnética, se eu diminuir ela muito, 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 para chegar dentro dessa faixa de energia em que você teria a emissão de um único quanta de energia pela teoria do Einstein, lá no efeito fotoelétrico, etc. O que é que vai acontecer? Que tipo de luz vai ser essa? Se eu tenho, aí por outro lado, se imagina que eu tenho um átomo que passa por essa transição do Bohr. Ele sai do nível menor de energia, vai para um nível maior de energia, e depois ele volta emitido um fóton. Essa luz é emitida por esse átomo que decaiu. Qual é a natureza dessa luz? É justamente essa teoria da ótica quântica que vai falar, essas duas luzes elas têm natureza diferentes. Você tem um novo aparato teórico para descrever que uma antena emitindo a luz fraquíssima, fraquíssima, ela vai emitir uma luz diferente de um átomo que está fazendo essa transição quântica e emitindo uma luz. Mesmo que elas tenham a mesma energia, elas vão ter uma natureza diferente. E isso quem vai descrever exatamente é a ótica quântica. E essa teoria que vai deixar claro que de fato, há uma natureza quântica na luz. Se você utilizar... Muita gente costuma dar o exemplo do efeito de interferência de dupla fenda, né? O próprio Feynman, nos livros do Feynman, ele comenta que não, você tem essa dualidade onda-partícula, é um exemplo de você fazer isso, é pegar uma fonte de luz, deixar ele muito fraquinho, e você vai ter um anteparo aparecendo pontinhos, conforme o experimento acontece, pontinhos individuais que demonstram um padrão de interferência, né? Mas a teoria, na verdade, tem que ser um pouco mais complexa que isso. Justamente pela essa diferença de uma luz laser fraca para a luz de um único átomo. Isso só a teoria da ótica quântica consegue falar bem sobre. É interessante fazer que se você fizesse esse experimento com um laser, por exemplo, muito fraco, você não tem como garantir que apenas um pontinho no anteparo vai ser acendido de cada vez. Vai ter uma probabilidade de um pontinho ser acendido, vai ter uma probabilidade de 2 pontinhos ser acendido também ao mesmo tempo, a probabilidade de 3 pontinhos serem acendidos ao mesmo tempo. E quando você usa laser, é possível você fazer uma teoria clássica para a luz e explicar o mesmo tipo de fenômeno. Você fala que o anteparo ele é quântico. O anteparo ele vai ter essa propriedade de ele
vai aparecer o ponto marcado ou não, essa coisa da probabilidade, regra de Bohr, né? Mas você pode falar, não, mas uma teoria clássica para a luz explica isso. Mas aí, quando você pega um átomo emitindo, numa única transição, um fóton, que nesse caso você pode garantir que de fato você tem um fóton sendo emitido, aí você consegue garantir com certeza que quando chegar do outro lado do aparato, você vai ter um único ponto do aparato acendendo lá, marcando onde foi que o fóton chegou. E ainda assim, se você fizer esse experimento muitas e muitas vezes, você ainda vê o fenômeno de interferência. Então, só quando você tem um conhecimento teórico da ótica quântica que você consegue realmente fazer esse experimento da dualidade onda-partícula ser real, você conseguir comprovar isso experimentalmente de forma real. E ele é muito importante, tanto desse ponto de vista teórico, que faz um marco, né, nesse conhecimento que a gente tem do que é a luz, que aí agora a gente pode falar de fato que a luz é feita desses fótons, né? E isso vai ter uma aplicação muito importante no que a gente tem hoje em dia de tecnologia, da informação quântica e da computação quântica. É justamente essa luz na forma de fótons individuais que vai ser utilizada para essas aplicações tecnológicas. Certo. Davi, acredite você ou não, cara, tá dando 1 hora já de live. Deve ter alguns minutos, uns 3, 4 minutos para dar 1 hora já. Quando a gente começa a falar de física, o cara se empolga, né? É muito bom, né, cara, falar das coisas que a gente gosta. Mas, então, para não se alongarmos muito, deve ter uns 3 ou 4 minutinhos, porque cai a live, entendeu? Do Instagram, só fica 1 hora. Aí, se você quiser fazer um fechamento aí, falar alguma coisa mais, ou dar alguma sugestão de leitura pro pessoal, que aí depois as lives também vão pro YouTube, daí a galera que assiste pode estar dando uma olhada e tal, nesses comentários que você fizer aí, sobre alguma sugestão de leitura, algum livro, algum autor sobre a luz, sei lá. Cara, as discussões de mecânica quântica, elas de fato são muito avançadas, até porque essa mecânica quântica ela é de fato muito difícil de entender. Mas eu acho que entender tem um acesso maior de entender como é que a teoria física foi avançando desde a antiguidade, até principalmente esse ponto mais conturbado do efeito fotoelétrico, etc. Ela é muito ilustrativa de como é que teorias físicas são construídas, assim, sabe? Eu acho que tem um valor muito grande você ter todos esses debates entre os grandes pensadores. Não, lembrar que a física ela não só é feita de grandes pensadores, também é feita pela contribuição de todo mundo que está interessado em fazer uma ciência de qualidade, que vai fazer o avanço evolutivo da teoria. Porque antes de você falar da difração e outros fenômenos, você teve que ter esses desenvolvimentos tecnológicos. O que é uma lente? Uma lente não foi algo que os gregos tinham. E isso limitou, por exemplo, o que é que os gregos poderiam aprender. E a história da física eu acho que é muito sensacional, cara, das pessoas entenderem e ter um conhecimento estratégico de como é que funciona de fato a ciência. Porque eu acho que a sociedade precisa, antes de entender exatamente os fatos da ciência, é muito importante que ela saiba também como funciona a ciência, sabe? Até mesmo para a gente confiar em quando cientistas que não são da nossa área falam coisas. E a gente saber, não, o que esse cara está falando é confiável, o que esse cara não está falando. Evitar certas armadilhas que a gente encontra na sociedade hoje em dia. Certo. Davi, vai cair aí, tem 17 segundos. Aí se você quiser voltar para dar um tchau para a galera, a gente volta aí. Beleza, não, acho que dá para dar um tchau aqui da segunda, não? Mandar um abraço aí. Faz tempo que eu não vejo você, faz tempo que eu não vejo o